Fala galera, professor Lucas Nunes na área e hoje a gente vai conversar sobre o PPI, Preço de Paridade Internacional. É a política que a Petrobras há alguns anos mudou para poder relacionar o preço do petróleo com o preço internacional, com o preço lá de Roterdã, né? Uma referência baseada no dólar e no commodity que é vendido em todo o mundo. E o que isso afeta em novos concursos e como pode refletir para você de positivo ou negativo, eu vou te contar tudo nesse vídeo, fica junto comigo. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para saber tudo sobre Petrobras, Transpetro e outros concursos. E sem mais enrolação, vamos nessa! Então, gente, quando a gente fala de PPI, né, o preço de paridade internacional, ele visa muitos acionistas, visa a lucratividade da empresa, comparar ela a outras empresas pelo mundo. A visão do antigo governo era maximizar os lucros para ser atrativo aos investidores. E o movimento que o Lula sempre fez, sempre foi pró-funcionários, pró-nação e se preocupando de forma indireta com os acionistas. Se tivermos resultados, vai ser bom para os acionistas, vamos trazer investimento. E já a visão do Bolsonaro era uma visão muito direta, só acionista, sem se preocupar muito com o social. E o reflexo que a gente vê agora é exatamente quando cai, os indicativos de preços caindo são vertiginosos, a gente está falando de quase 20% no gás de cozinha, percentuais muito altos, tanto na gasolina quanto no diesel, e isso vai refletir no bolso das pessoas. Você vai no mercado, pode ter certeza que as coisas vão baratear, e vão baratear de forma significativa. E isso mostra a intencionalidade do governo Lula pró-funcionários, pró-nação, e para a economia, né? Porque quando você baixa o preço das coisas, você retorna o consumo, você recupera o ânimo das pessoas. Quando você vai todos os dias para comprar alguma coisa, ela está sempre mais cara, aquilo vai te gerando frustração, irritabilidade. E é isso que o governo tenta, de toda maneira, controlar. Tá, Lucas, e qual é a relação disso com novos concursos? Quando você tem algo que agride muito o bolso do povo, a visão do povo em relação a essa empresa, ela começa a se tornar algo muito negativo. Então a queda do PPI volta as pessoas a verem a Petrobras com um brilho maior. Isso é muito interessante para novos concursos serem bem vistos. Por quê? Porque quando eu cresço numa empresa que é bem vista pela população, naturalmente eu vou ter mais incentivo. Isso vai fazer com que volte o que a gente sentia no passado, aquele orgulho de ser dono de uma grande empresa de petróleo, que é o caso do contribuinte, que é parcialmente dono da Petrobras, por exemplo. E baseado na análise que eu fiz de todos os comentários, foram todos direcionados para algo que era óbvio. A Petrobras paga em real sua mão de obra, realiza em sua grande parte investimentos em real, lógico que algumas coisas têm relação com o mercado internacional, como equipamentos, né? Alguns equipamentos são importados e o preço tem que estar relacionado ao dólar, mas em geral seus custos são em real e ela estava realizando, né, a venda em dólar. Então isso está ficando muito bom no sentido de maximizar muitos lucros. A Petrobras ficou como a terceira petrolífera com a maior margem de lucro do mundo. Então assim, é algo muito impressionante e aconteceu exatamente por causa desse fenômeno do PPI, que quem acabou pagando essa conta foi a população. E para que esse preço esteja cada vez mais desvinculado dessa relação internacional, o que se precisa? Foi um comentário que o Conselho deixou muito claro. Precisa que o mais desse processo, mais partes desse processo estejam em real, sejam feitas em moeda própria. Então significa o quê? Se eu tenho que refinar parte desse petróleo fora do Brasil, isso não é interessante. Então eu preciso ter refinarias para que a gente consiga ter toda a atividade primeirizada no Brasil. A exploração do petróleo tem que acontecer todo no Brasil, né? Estarmos cada vez mais próximos da autossuficiência em lubrificante, em combustíveis finos, em tudo que está relacionado, né, ao refino do petróleo. E para que isso aconteça, eu preciso da construção de refinarias, polos petroquímicos, novas plataformas. Isso significa o que para você, gente? Concursos públicos. O PPI tem uma relação direta com a melhoria, né, dos valores de consumo, e ele traz duas vertentes que são incríveis. A valorização do empregado significa que o salário de um funcionário petrolífero já era muito bom, agora vai conseguir comprar muito mais coisa, então você vai ter um poder de compra muito maior com aquele salário que já era bom, e você tem uma grande possibilidade de novos concursos no curto prazo. Por quê? Para poder desvincular esse valor totalmente do dólar, da moeda externa, é só você realizar toda essa atividade aqui dentro do país. Então, para que isso aconteça, eu preciso de novos terminais da Transpetro, preciso de novas refinarias, polos petroquímicos, eu preciso que toda a atividade esteja aqui, e isso diretamente precisa de concursos para as pessoas construírem, operarem, darem manutenção, administrarem e tudo que está envolvido em relação à Petrobras. E ainda temos a margem equatorial, que é essa novidade no Nordeste, que seria um novo pré-sal, que com certeza, se o governo já está dando ênfase para o PPI, que é essa queda do preço de paridade internacional, com certeza a margem equatorial vai ser a nova bandeira do governo, como foi o pré-sal lá na época do governo Lula, do segundo Lula 2,
E isso com certeza vai ser batido com muita força e vão gerar novos empregos. Não tem como você crescer uma empresa, você reduzir custos, você construir essa estrutura para aumentar o consumo e trazer com que a Petrobras gere resultados diretos para o governo brasileiro e para a nação, sem que você tenha novos concursos. Olha esse vídeo, assista esse vídeo com o maior carinho do mundo, não deixe de estudar, não para. Petrobras é sua grande oportunidade, a gente está vivendo os 8 melhores anos de concursos, talvez, dos últimos 50. Então, você que está me assistindo que muitas vezes pensa em desistir, acha que não é capaz, galera, isso não é uma construção do dia para a noite. Você quer chegar lá, você precisa plantar. Então você está muitos anos sem estudar, às vezes você não tem uma boa base, comece agora um pouco, faça exercícios simples, construa essa base, porque você tem muitas oportunidades. Você precisa construir isso, não vai ser uma vez só. Você vai ter muitas chances de ser aprovado na Petrobras e na Transpetro, com muitas oportunidades que vão aparecer, e eu tenho certeza que se você se empenhar, você vai conseguir, assim como eu consegui, muitas outras pessoas conseguiram. Era isso que eu tinha para compartilhar, espero ter te animado, te motivado, te mostrado como o PPI é positivo para os funcionários Petrobras. Tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo.